Hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa. Vamos falar sobre essa onda de calor que está atingindo o Brasil nesse verão de 2024-2025, que ninguém mais suporta esse calorzão e todo mundo só reclama nas redes sociais que o calor está insuportável. No momento desse vídeo, eu tô morando em Toronto, no Canadá, e semana retrasada estávamos enfrentando uma nevasca de menos 20 graus. Quer dizer que o Canadá ele não está sendo atingido pelo aquecimento global? Não, nada disso. Todo mundo está tendo alvo disso, né? Porque é um aquecimento do globo terrestre, né? E o Canadá está dentro do globo terrestre. E também no verão retrasado aqui no Canadá, para quem não se lembra, passado ou retrasado, teve uma cidade que atingiu ali perto da costa oeste, atingiu 49 graus e também foi alvo de muitas queimadas. Então, assim, só para dar o contexto que ninguém está de fora dessa. Mas agora, voltando ao conteúdo do vídeo, a gente vai falar aqui sobre o porquê, entender um pouquinho mais sobre isso e por que isso está acontecendo. Então, não esquece, já dá o seu like, compartilha esse vídeo com quem vai aproveitar dessa dica, tá bom? Bom, nesse verão, os brasileiros eles têm relatado que o verão está insuportável, as temperaturas elas estão chegando a 40 graus assim facilmente, e também tem relatado que ano após ano parece que o calor ele tem se intensificado, ou seja, cada verão ele se supera no nível de temperatura insuportável. Mas o que pode estar acontecendo? Bom, todo mundo já ouviu falar de mudanças climáticas. A mídia ela não para de divulgar e muitas organizações elas estão lutando contra as mudanças climáticas, né? Organizações ambientais, governamentais, empresas privadas. E antes aqui, né, eu queria explicar dois termos que eles vão ser muito importantes para o entendimento do que está acontecendo, que é o aquecimento global e o efeito estufa. E o aquecimento global, ele nada mais é do que um tipo de mudança climática, que é a mudança climática que estamos vendo hoje, que é o aquecimento do globo terrestre. E ele também é caracterizado por alguns eventos climáticos, que são o aumento das queimadas, o descongelamento das calotas polares, o aumento das tempestades e das enchentes e por aí vai. E o aquecimento global, ele é causado, né, pelo efeito estufa. O efeito estufa nada mais é do que um processo natural e essencial para a vida terrestre. Sem ele, a Terra seria praticamente uma esfera de gelo. E o efeito estufa, ele ocorre em decorrência dos gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa são o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, vapores de água, e esse aqui é bem grande, peraí, o clorofluorcarbonetos, que são os antigamente famosos CFCs. E tirando os CFCs, todos esses outros gases que eu mencionei, eles já ocorrem naturalmente na atmosfera. E o efeito estufa ajuda a manter a temperatura na Terra, como ele mesmo diz, efeito estufa. Então a incidência dos raios solares, eles chegam até a atmosfera terrestre, passam para a superfície e eles se refletem e voltam para a atmosfera. Os gases do efeito estufa, eles funcionam como um bloqueio para esses gases, da insolação, eles funcionam como um bloqueio dessa insolação e alguns raios, né, esse calor, ele não sai e ele permanece aqui dentro, por isso efeito estufa. Então é isso que mantém e não transforma o nosso planeta em uma esfera de gelo. Se todo o processo é natural, o que está acontecendo? É que através das ações humanas a gente está intensificando esse processo, a gente está fazendo com que mais emissões desses gases cheguem na atmosfera através de algumas ações humanas. E a gente acaba proporcionando uma intensificação do aquecimento global, transformando uma temperatura de habitável para insuportável. E agora falando das principais atividades humanas que fazem com que essas emissões se intensifiquem. São as queimas de combustíveis fósseis, então que elevam o gás carbono para a atmosfera em grandes quantidades,
o desmatamento de áreas verdes que tiram lá grandes áreas, extensas áreas de mata, de floresta, que seriam responsáveis por absorver esse carbono, né, compor na sua estrutura o carbono, tirar da atmosfera. A poluição também dos oceanos, que acaba matando os fitoplânctons. Os fitoplânctons são as algas, e as algas também são grandes atores nessa captura do gás carbônico, se não um dos mais importantes. E também tem a criação de gado, que além dos pastos de gado, que são que provocam o desmatamento de grandes áreas, né, que iriam absorver o carbono, também tem a criação de muitas vaquinhas, boizinhos, numa escala anormal, não natural, para poder suprir a demanda excessiva de carne no planeta. E aí essas vaquinhas, elas soltam metano. Esse metano é um dos gases do efeito estufa, e que uma quantidade natural das vaquinhas, elas iam soltar um tanto, e agora, como tem um anormal, muito mais metano tá indo para lá pro planeta. Então, é praticamente a receita para dar merda. E agora a gente vai falar sobre as mudanças climáticas. E não querendo te decepcionar, mas as mudanças climáticas, elas já existem desde que Terra é Terra. Desde a criação da Terra já acontece isso, porque é um processo evolutivo natural da Terra. Então, desde as criações dos vulcões, elevaram altissimamente as temperaturas do globo terrestre, como a elevação dessa fuligem dos vulcões que bloqueou na atmosfera os raios solares e trouxe a temperaturas congelantes. E assim foi fazendo um processo natural, e isso que deu origem também à formação geológica que a gente vê hoje, né? Que a gente das montanhas, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, e também também é um processo onde ocorre muita seleção natural das espécies. E aí você vai me perguntar, se esse é um processo natural, né, que está acontecendo, que vem acontecendo, que é um processo evolutivo da Terra, qual é o problema? Como é que a gente é culpado nisso? O que pode, né, como podemos impedir se isso é um processo que vem acontecendo e que vai acontecer? Sim, mas o que acontece aqui, novamente, é que essa mudança climática, ela não está ocorrendo de forma natural, que seria um processo que ocorre, então, naturalmente. Ela está sendo de um tipo chamado antropogênica. Antropogênica vem da ação do homem. Então, está sendo causado por ações do homem, não é algo natural. E o fator aqui chave, que é o problema de toda essa questão, é que quando uma mudança climática natural ela começa a ocorrer, ela demora milhões de anos para ela ser concluída, para levar todo esse processo. E a mudança que a gente está vendo hoje, antropogênica, ela está ocorrendo em décadas. Então, o que está acontecendo aqui, o fator chave é a aceleração que a mudança está acontecendo. Ela está ocorrendo em uma rapidez anormal, e aceleração e adaptação da vida são coisas que não combinam. Então, os cientistas do clima, eles se uniram para construir um gráfico, que esse gráfico tem o nome de taco de Hocking. E eles pegaram as medidas das variações de temperaturas que ocorreram de uma época até tempos recentes, e eles viram que após o período de 1800, que foi a Revolução Industrial, houve um pico na oscilação da temperatura que ocorreu para décadas. Então, consegue-se ver uma forma linear, e quando chega em 1800, há esse aumento assim drástico das variações de temperaturas em tempos recordes, que são as décadas. A preocupação, então, aqui maior é a questão da aceleração, que é o ponto-chave, como eu disse, a adaptação da vida, né, assim como a nossa, como dos outros seres vivos que coabitam esse planeta conosco, que não estamos sozinhos aqui, vai tornar todas as coisas muito mais difíceis. Então é essa a preocupação, assim, nada muito sério, né? Lutar contra, né, combater as mudanças climáticas, a aceleração das mudanças climáticas é a mesma coisa do que lutar pela continuação de existência na vida da Terra. Só isso.
E esse é o motivo, então, porque o Brasil, ele tá enfrentando essas ondas de calores, e não é só o Brasil, são vários lugares do mundo que estão enfrentando e a gente vem noticiando nos jornais, nas mídias, as catástrofes que estão ocorrendo com os eventos extremos do clima, enchentes, queimadas, tempestade, furacões, tudo numa frequência maior. Porque é isso que vai acontecendo. Cada vez que você aumenta a temperatura, você mexe com muitas reações físicas e químicas do planeta. E isso gera uma consequência, que é a consequência que estamos vendo agora. Então, por isso que é muito importante que tem muitas organizações lutando, organizações ambientalistas, governamentais, até empresas privadas, porque ainda não está sendo necessário. A gente, como eu te falei, todas as atividades que causam isso ainda acontecem em grande escala. São poucas coisas ainda que estão sendo ajustadas, porque a gente construiu a nossa vida, a nossa estrutura de vida, a economia em cima dessas ações. Então agora realmente vai ser muito difícil mudar isso e vai ter um preço para se pagar. E se não pagar logo, vão acontecer cada vez mais de eventos extremos e calores e vai ficar difícil. E já tá ficando difícil. Então, é uma coisa onde a gente não tem muito para onde correr. E a parte da população, a presença, as ações da população são essenciais, porque a gente colabora e com todas essas ações, né? A gente que determina pro mercado, para as empresas que não estão preocupadas com isso, a gente também pode indicar para elas que o consumidor está preocupado, né? Se a gente for mudando a nossa mentalidade, tentando entender que a gente precisa mudar os nossos hábitos para a gente poder existir no futuro, é uma parte essencial do processo, aonde vai ter que ser, ou senão não será nada. Então, é mais ou menos por aí. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido super esclarecedor. E além das ações que a gente tem que tomar como indivíduos, a parte da educação é essencial. Sem educação, a gente não consegue ter conhecimento suficiente para encontrar soluções necessárias para enfrentar esse problema. E eu espero muito que esse vídeo tenha feito um pouco dessa parte, que é a minha maneira de contribuir também para essa causa. Eu tenho minha maneira individual nas minhas ações, nas minhas escolhas, na minha conscientização, mas eu também estou aqui dedicando essa parte para conscientizar e trazer essa educação para as pessoas, para que mais pessoas tomem conhecimento dessa causa, entendam o que significa isso, né? Para que seja mais entendível, não apenas um alerta da mídia, mas para que isso tenha um sentido, né? O que está acontecendo e por que é tão importante a gente fazer algo. Eu sei que é incômodo a gente fazer coisas que a gente não está preparado para fazer e sair do comodismo, mas é essencial que a gente faça isso, senão as coisas realmente vão acabar muito mal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha simplificado. E eu peço muito o seu like nesse conteúdo e compartilhe essa informação para que mais pessoas tomem consciência dessa ação, desse conteúdo, e para que elas também possam tomar mais ações através da conscientização ambiental. Bom, é isso. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal e também me segue lá no Instagram, no @green.feelingsbr. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!